Pedro está aquém. Continua aquém. Fez o gol no Fla-Flu e tal, mas ele continua aquém. O Léo Ortiz ontem, por exemplo, no primeiro tempo, ele errou 3 passes longos que normalmente ele não erra. E os 3 passes deram um contra-ataque para o Atlético Mineiro perigoso. Eu não sei se você reparou isso, Mauro. Você acha que pode ser do desgaste, de sequência também, de estafa? Não, eu acho que não. Isso é porque o Flamengo não tem quem cria. Quem cria é o zagueiro. Quem botou a bola na cara do gol pro Pedro, que ele tentou dominar, poderia chutar de primeira, foi o Léo Ortiz. Se o Léo Ortiz não arriscar um lançamento, Alain, ninguém faz. Ou ele é o Jorginho. Jorginho não tem campo, quem é que cria? Ninguém cria. Então a criação parte do zagueiro. Aí de tanto que ele insiste, ele vai errar. E o passe é mais longo, a chance de erro é maior. É isso que acontece. É isso que acontece. O Flamengo não cria. O Flamengo não faz gol de bola rolando. Os últimos gols, não tem gol como foi ontem, foi gol de bola parada. Então tem problemas aí. E essa formação que ele colocou ontem, que ele põe o Matheus pela direita, o Luiz Araújo pela esquerda, na posição onde ele não rende, né? O Plata por dentro, atrás do centroavante, você tem movimentação, correria, mas você tem muita pouca criação. Qual desses caras vai meter uma bola para o Pedro, vai meter uma bola em profundidade para a chegada do Luiz Araújo, para tentar um cruzamento? Tanto que depois a coisa melhora, porque o Samuel Lino ele pega a bola e resolve sozinho. Né? Nas jogadas estou fazendo, dá em mim, ele vai para cima. Ele foi contratado para isso, aliás. Acho que esse foi o copo meio cheio ontem. O cara nem treinou direito, mal treinou, ele treinou um dia, né? Acho que ele treinou um dia. Um dia, véspera do jogo. Ele chegou na terça, não foi? Chegou na terça, foi. Na quarta-feira, um treino, que é o treino de véspera de jogo, e foi pro jogo. E dá em mim que eu resolvo. Ele foi para cima. Ele foi contratado para isso. O cara para abrir defesa. E aí começou a acontecer alguma coisa, mas tudo na individualidade dele, né? Mas eu acho que esse é o problema. O Léo Ortiz ele é obrigado a fazer esse tipo de jogada. Não que ele não possa fazer, mas tem uma dependência dele. E aquela bola do Pedro também, o Pedro fez aquele gol com o Fluminense e tal. Gente, aquela bola para chutar de primeira. Ele tentou dominar, a bola escapou. Tava ele e o goleiro. Cara, chuta até para fora, erra, passa, mas tenta o tiro de primeira. Tem que dominar aquela bola. Ela veio macia na frente dele. Quando tentou dominar, ele acabou perdendo o controle. Foi no começo do jogo. No começo do jogo também o Pedro está aquém. Continua aquém. Fez o gol no Fla-Flu e tal, mas ele continua aquém. Está muito abaixo do que ele já produziu. Individualmente não está legal. O André, quer falar alguma coisa sobre a questão dos zagueiros? Porque eu concordo com o Mauro, né? Depende muito do Ortiz, eu acho até que sobrecarrega. Mas eu tenho essa impressão, às vezes, quando eles têm uma sequência grande, eles erram mais do que normalmente erram. Apesar que são passes difíceis, né? Tem que ressaltar isso. Eu falei isso no meu comentário aqui. Ele foi tão grande que talvez tenha passado batido. Eu falei exatamente isso. Que, justamente pela sequência de jogos que eles estão tendo, a incidência de erros aumenta, é natural. Esse jogo exige muito da parte física e mental dos jogadores. É um jogo de muito risco, né? O Flamengo atrai, o Flamengo cria o risco para poder levar vantagem. Ele atrai para poder libertar a gente mais na frente, né? E aí o jogador vai jogando, vai se desgastando, né? O Danilo tá ali para revezar, justamente, 3 zagueiros de bom nível, né? Mas a partir do momento que o Danilo tem seus problemas físicos, o Felipe tem que confiar. Ele tá se tornando refém e vai acabar prejudicando os dois Léos. Porque ele não escala João Vitor, o Cleiton e tal. Por quê? Porque não vai fazer com a mesma qualidade que o Léo e os dois Léos. E o time está muito dependente disso, como o Mauro falou, né? Se não tem o Jorginho ali, e também Pulgar, De La Cruz, não tem criação, né? E ainda mais sem o Arrascaeta, não tem criação. Foi ter criação quando o Saúl entrou. Saúl começou a encontrar passes no meio-campo que ninguém estava encontrando, né? Então os zagueiros estão sacrificados. Ele vai ficar sacrificando. Por quê? Porque os que entrarem, os jovens, não têm nem maturidade nem nível para fazer o que os titulares fazem. Então ele vai ficar insistindo com os titulares e eles vão ficar cansando. Se não estourarem fisicamente, vão começar a errar com mais frequência. É natural isso. Então tem um problema ali no elenco. Tem um problema que o Felipe Luiz criou. Ele deixou um espaço para um zagueiro da base e ele não tem confiança de botar. E para azar dele,
ele contava com 3 revezando, só que um se lesiona com frequência, que é o Danilo. E agora? O que faz? Ou dá oportunidade, ou então define, Alexandre vai virar zagueiro. E mesmo assim vai continuar tendo um problema, porque não vai dar para escalar Léo Pereira e Alexandre. 2 zagueiros canhotos. Não vai dar para fazer isso. Então ele tem que resolver o que ele vai fazer ali. Porque senão ele ou vai estourar ou vai queimar os 2 Léos. Porque eles vão começar a errar com mais frequência. E os erros dele normalmente vão ser fatais pro Flamengo. E aí daqui a pouco vão estar dizendo que são bagre. Os caras eram craques, os craques do time, né? Daqui a pouco viram bagre. Esse é o problema. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não pagam mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.